Bem-vindo ao canal Facilitando a Bíblia. A sua dúvida tem resposta aqui. Se a sua pergunta é: existe igreja certa? Qual é a melhor igreja entre milhares que tem por aí? Se você tem essa dúvida, saiba que você não está sozinho. Às vezes você está pensando em viajar para mudar para uma igreja que você já foi na sua infância, porque você acha que aquele é o lugar certo. Ou você está tentando voltar para uma igreja onde você já foi batizado, porque você acha que lá é o lugar certo. Ou você ainda não foi para religião nenhuma, ainda está procurando um lugar para se encontrar. Vamos saber o que Deus quer de nós. Romanos 6 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que isso significa? O que Jesus realmente quer é que você morra para o pecado e viva uma nova vida. E viva para as boas obras. E viva para a santificação. O batismo em si não significa que você pertence àquela igreja A, B ou C. O que Deus quer é que você se torne um cristão. Você morra para o pecado e viva para a justiça. O que Deus quer é que você pare de ser um ser carnal e se transforme em uma pessoa espiritual. E isso não tem nada a ver com placa de igreja. Ir para uma igreja te ajuda nessa transição. Você conseguir alcançar o seu objetivo. O objetivo de Cristo. O versículo 5 diz assim: porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. As pessoas que vão ser salvas são as pessoas que abandonaram o pecado, que morreram para o pecado. E o batismo é essa transição. O que podemos entender aqui é que Jesus quer que a gente se torne uma nova pessoa. Porque se a gente viver pecando, a gente vai morrer. É por isso que ele chama a gente para a santificação. Porque assim a gente vai poder ser ressuscitado com ele. E como ele foi ressuscitado. Porque esse mundo jaz no maligno. E Deus quer que a gente se prepare para o novo mundo que ele criou, onde opera a justiça de Deus. E não é todo mundo que vai participar desse novo reino. Só as pessoas que morreram para o pecado e vivem para Deus. Porque lá nesse novo mundo não existe pecado. O versículo 7 diz: porquanto quem morreu já está justificado do pecado. O que significa? Que você não vai ser julgado, porque você já passou da morte para a vida. E caso você peque, você tem um advogado, que é Jesus Cristo. No versículo 10 diz: pois quanto a ter morrido, de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, daqui para frente. Significa que só existe um batismo. É isso que Deus quer, que a gente se torne um cristão. E ser cristão é isso, entendeu? É você não deixar que o pecado reine novamente no seu corpo. Se considere morto para o pecado. Não obedeça mais às paixões mundanas. Não obedeça à vontade do seu corpo. Não deixe mais que o seu corpo se transforme em instrumento de iniquidade. Mas se apresente como um servo de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Você não está mais morto. Você agora está vivo. Porque quem vive pecando está morto. E quem está vivo para Deus utiliza o seu corpo como instrumento de justiça. O versículo 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Versículo 22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Por que a gente não pode pecar ou viver pecando? Porque o salário do pecado é a morte. Se você quer se tornar um cristão, é porque você quer viver. Você quer ter vida eterna. Romanos 12 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com as coisas desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus quer. Simplesmente você se torne um cristão. E o que é se tornar um cristão? Ao invés de você usar o seu corpo para a prática do pecado, você vai usar o seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, para a prática da justiça, para a prática das boas obras. A Bíblia diz: assim os conhecerão como meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Em Romanos 13, 9 e 10 diz: se qualquer outro mandamento, tudo se resume nessa palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ele só deixou uma coisa para a gente fazer, uma lei, a lei de Jesus Cristo, o amor ao próximo, porque é essa prática que vai justificar a nossa salvação. Porque só tem duas formas de viver: ou você está praticando pecado, ou você está praticando a justiça de Deus. Pecado para a morte, justiça de Deus para a vida. Você deve estar se perguntando: mas como é que eu vou ajudar as pessoas? Como eu posso praticar boas obras se eu não tenho esse tipo de conhecimento? É onde o Espírito Santo vai te ajudar. Ele dá dons para as pessoas para poder ajudar a igreja de Deus. Cada irmão vai contribuir de acordo com o seu dom. Você não vai dar o que você não tem. Você vai dar o que o Espírito Santo te deu. Você vai praticar o dom que ele te deu. 1 Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E esse poder vem do Espírito Santo, que é revelado através dos dons que ele nos deu. Por que eu devo utilizar meus dons? Porque Deus nos criou para a prática das boas obras, desde a criação do mundo. O cristão, ele tem um propósito nesse mundo. Deus não te criou para sentar em um banco e não fazer nada. 1 Coríntios 12:4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, que é o Espírito Santo. Não importa a igreja que você vá, só existe um Deus, só existe um Espírito Santo, só existe Jesus Cristo, que morreu por todos nós. 1 Coríntios 12:27 diz: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Isso é ser um cristão. Assim como um corpo não é constituído de um só membro, mas sim de vários membros com funções diferentes. É por isso que pessoas têm dons diferentes. Mas é só isso, a diferença de uma pessoa para outra, de um cristão para o outro, é só essa. Então, trate todos como irmãos. E ninguém deve se exaltar quanto à sua posição, porque o versículo 22 diz assim, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. Então, independente do dom que Deus te deu, você é sim necessário na igreja de Deus, no corpo de Cristo. Ao invés de pensar que você está procurando uma igreja para frequentar, pense que você na verdade está fazendo parte de um corpo de Cristo, que é só um corpo, por mais que existam nomes diferentes nas denominações. Mas, independente do dom que você tem, existe o dom supremo que todos os cristãos têm. O maior dom de todos é o amor. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior é o amor. E além disso, é o mandamento de Cristo. E assim conhecerão que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Você vai ser conhecido como cristão através do amor ao próximo, através das suas boas obras. É assim que Deus vai te ver e vai te reconhecer como um cristão. Como eu posso provar isso? 1 Coríntios 13, versículo 2 e 3.
ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé que transporte montes, se não tiver amor, nada serei. Se ainda que eu contribua com meus bens para os pobres, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada isso se aproveitará. A base do cristianismo é o amor, como a gente pôde concluir. 2 Coríntios 5:15. E ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que ele morreu e ressuscitou. Versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Então, você morreu do pecado e se tornou uma nova criatura, vivendo para Deus, para a justiça de Deus, para cumprir a lei de Deus, que é o amor, para fazer a prática das boas obras. Você é um cristão. Não importa a igreja que você frequente, não importa a igreja que você escolha, porque na verdade Cristo te chamou para fazer parte do corpo dele. Ele te chamou para ser um membro do seu corpo e para ter o Espírito dele. Ele está te entregando o corpo e o Espírito dele para que você viva. É simples assim. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante eles em amor. Foi para isso que Deus nos chamou. Jesus é a imagem visível de Deus e o cristão é a imagem de Cristo. Foi para isso que Ele nos chamou, para sermos seus imitadores. E pelo contrário, tem muita gente que participa de igreja, mas não tem parte com Cristo, não se assemelha a Ele, não se parece com Ele. É aí que vem a pergunta do início: será que uma igreja é o que vai solucionar a sua vida? Será que é de uma igreja que você precisa ou é se tornar um cristão? Depois disso tudo que a gente conclui, que Deus quer que a gente se torne um cristão e não é para escolher uma igreja. O propósito de Deus é que você se transforme em um cristão. Para isso que Cristo veio ao mundo, para ser o modelo de todos nós. É a nossa referência, não são as igrejas, não são os pastores, porque todos são falhos. O único perfeito é Jesus Cristo. Você pode usar Ele como referência, porque Ele é o modelo para ser seguido. Ao invés de você escolher religião, escolha Jesus Cristo. Só depois você vai se unir, procurar pessoas que tomaram a mesma decisão que você, porque estão seguindo na mesma direção que você, que é se tornar a imagem e semelhança de Cristo. Aí um vai ajudar o outro a concluir o propósito. Espero que essa palavra tenha edificado sua vida. Deixe o seu like e compartilha para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até mais.